Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão é o mesmo assunto, ou melhor, não é o mesmo assunto. É uma continuação do tema que eu discuti com vocês na segunda-feira, até porque esse assunto foi o grande tema do final de semana, que diz respeito ao episódio da tentativa do motim que ocorreu aí do Grupo Wagner contra o Ministério da Defesa da Rússia, episódio que foi habilidosamente contornado pelo governo do Vladimir Putin. Trouxe aí uma foto nessa primeira imagem, nessa primeira tela do Vladimir Putin, porque vamos falar a respeito não só do discurso que ele fez, mas também a respeito das medidas que o governo russo está tomando para que o episódio do Grupo Wagner, esse episódio desse motim contra o Ministério da Defesa russo, não volte a acontecer novamente. É evidente que existem posições das mais diversas sobre esse assunto. Na segunda-feira eu discuti com vocês qual é a minha posição sobre o que realmente ocorreu e qual é a minha divergência e quais são os pontos que eu discordo em outras variadas teses que circulam por aí. Então, essa discussão de hoje tem por objetivo continuar pegando pecinhas para seguirmos montando esse quebra-cabeça político-geopolítico que estamos todos os dias montando aqui no canal. Essa é a utilidade de discutir diariamente as atualidades que vão aparecendo no que tange a política internacional, geopolítica, questões até da nossa política nacional, desde que conectadas às questões geopolíticas. Esse primeiro tema aqui é uma continuação do que eu discuti na segunda-feira. Tiago, eu não vi teu vídeo de segunda-feira, então assista ao vídeo de segunda-feira e depois assista a esse vídeo, ou assista esse vídeo, depois vai lá e dá uma olhada no que eu falei na segunda-feira a respeito desse assunto. Se bem que eu acho que aquelas pessoas que estão todos os dias aqui comigo, acho que todas elas assistiram a minha análise de segunda-feira. Mas continuo falando do caso Wagner, né, que é o caso aí do Grupo Wagner, que promoveu um motim contra o Ministério da Defesa da Rússia. Eu acho que esse é o termo mais adequado. O Vladimir Putin utilizou o termo traição, foi um tiro dado pelas costas, aí, uma facada nas costas do governo russo. Mas eu acho que o termo motim contra o Ministério da Defesa é um termo bastante adequado, já que o líder do Grupo Wagner nunca apresentou uma crítica direta ao Vladimir Putin. Segundo o próprio Prigozhin, o objetivo nunca foi derrubar o Vladimir Putin, e sim promover um movimento de alerta ao governo russo a respeito da conduta, dos erros e da corrupção que se encontra no Ministério da Defesa da Rússia. Palavras do Prigozhin, não minhas, tá? Estou dizendo o que ele fala a respeito disso. Se há verdade nisso ou não, o tempo dirá, mas o fato é que existe uma divergência enorme entre o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia, e o alto escalão militar russo, setores do alto escalão militar russo, e a figura do Prigozhin, que é o líder do Grupo Wagner, que é um grupo privado militar russo, tá? Que age muitas vezes em parceria com o governo da Rússia. O tema que eu trago hoje para a nossa discussão é a continuidade da segunda-feira. Coloco o título na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, e o tema é o seguinte: o Ministério da Defesa da Rússia está esvaziando o Grupo Wagner. Por que eu coloco esse título? Por causa de questões que eu coloco aqui para vocês hoje, medidas que o governo russo está tomando e que claramente visam retirar toda aquela força que o Grupo Wagner tem, pelo menos para atuação próximo da Rússia. Por quê? Por causa do episódio que ocorreu. Trago também para a discussão aqui hoje falas, primeiro porque o Putin fez o seu pronunciamento, o primeiro pronunciamento, que é o que eu vou discutir aqui nesse primeiro momento, depois da situação controlada na Rússia.
Segundo, que o Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, ele soltou um áudio de quase 11 minutos, acho que tem 10 minutos e pouco, falando sobre o que ele pensa do episódio. Então, tanto Putin quanto Prigozhin se pronunciaram e eu vou fazer uma discussão sobre isso aqui, além de falar das medidas que o governo russo, o Ministério da Defesa da Rússia, está tomando para que episódios do tipo não voltem a ocorrer. Trouxe ali para vocês um recorte da página do governo da Rússia, né, que fala a respeito do apelo aos cidadãos da Rússia, que foi um discurso feito pelo Vladimir Putin, e eu vou amarrar alguns pontos. O meu objetivo não é dissecar o discurso do Vladimir Putin. O meu episódio é encaixar algumas coisas que foram ditas pelo Vladimir Putin, presidente da Rússia, no cenário do que ocorreu, né, dentro de episódios que estão se desenvolvendo. A gente faz uma conexão, não é objetivo ir ponto por ponto no discurso do Putin. Diga-se de passagem, eu não costumo fazer muito isso, né? Eu não costumo pegar um discurso de um presidente, de um líder, de um primeiro-ministro e ficar dissecando. Eu pego elementos centrais ali e vou conectando com as coisas que aconteceram para a gente tentar entender o cenário no qual ele faz esse discurso. Muito mais importante do que o discurso do Putin é o contexto que dá base a esse discurso do Putin. Trago aí 2 pontos, letrinhas vermelhas e letrinhas azuis. Começo pelas letrinhas vermelhas. O Putin falou que combatentes do grupo Wagner são patriotas. Ele fez questão de reduzir a tensão. Desde o início, o comportamento do governo russo foi de não gerar um enfrentamento direto, foi o de evitar, tanto é que eu botei ali, buscou evitar um banho de sangue, palavras do próprio Vladimir Putin. Ele falou que tinha combatentes ali do grupo Wagner e que são patriotas. Bom, ele destaca isso, que o grupo Wagner ele é recheado de figuras que têm um grande senso patriótico. E não seria prudente por parte da Rússia promover um derramamento de sangue, porque isso representaria, e não foi nesse discurso que ele falou, e sim no anterior, essa parte que eu vou trazer para vocês, que ele não queria ver russos lutando contra russos. Isso apenas atenderia aos anseios do que Estados Unidos, Reino Unido, o projeto geral da OTAN esperavam que acontecesse. E com isso eu não estou dizendo que o grupo Wagner está conectado a setores de inteligência britânicos ou estadunidenses. Tá? Estou dizendo que eles poderiam capitalizar sobre uma situação que, ao meu ver, até o momento, é uma situação interna. O próprio governo russo, ele emitiu aí, ele publicou posicionamentos, ele emitiu posicionamentos de que existem investigações para ver se esse motim não foi instrumentalizado não, mas não foi orientado por forças estrangeiras, mas até o momento não existe nenhuma comprovação disso. Então eu não estou trazendo isso. Eu me baseio em falas oficiais do governo russo, por exemplo, em falas do Prigozhin, por exemplo, que ele publica nas redes dele, em documentos, em acordos, no que o Lukashenko disse. Então, o que foi dito e o que aconteceu até o momento, a gente pode discutir. Todo o restante são especulações. Quando forem especulações eu falo para vocês. Mas o fato é, o governo Putin fez de tudo até o momento para evitar um atrito com o grupo Wagner, já que o grupo Wagner goza de uma grande credibilidade com a população russa por causa do papel que está desempenhando no conflito na Ucrânia e em outros países do mundo. Se o Putin disparasse operações sangrentas contra o grupo Wagner, uma resposta truculenta, altamente violenta, geraria um conflito dentro da Rússia. Obviamente o exército russo iria patrolar o grupo Wagner, dada a sua força e dada a sua quantidade de contingente, só que isso teria um custo político alto. E é justamente isso que o governo russo evitou, porque isso faria o jogo daquilo que a OTAN esperava. E repito, não digo com isso que o Wagner estava trabalhando para a OTAN. Segundo ponto, o governo russo ofereceu vagas no setor de defesa e de segurança aos membros do grupo Wagner. Ele deixou a porta aberta, o Putin ele faz um discurso focado nas figuras que não participaram do motim, mas ele não restringe, ele não fecha a porta para figuras que participaram e se arrependeram. Ou seja, existe um movimento habilidoso do governo russo
no sentido de absorver esses combatentes que são treinados, são bem treinados, são figuras habilidosas naquilo que fazem. O grupo Wagner tem uma disciplina e um sucesso naquilo que faz, e o Putin conseguiu, com o seu discurso, integrar essas figuras ao setor de defesa, o que é fundamental e lógico, existe um ganho para o Sergei Shoigu aí, politicamente falando. Se o objetivo do Prigozhin era tentar trazer o Vladimir Putin para o seu lado e denunciar o setor de defesa, o seu movimento acabou empurrando mais o Vladimir Putin para uma relação mais estreita e melhor com o Sergei Shoigu. Pelo menos até o momento é o que me parece. Não me parece estar no horizonte, pelo menos no curto prazo, o Putin observar o que está acontecendo no setor de defesa e fazer transformações do tipo, vou tirar o Sergei Shoigu dali. Não me parece algo que está colocado agora. Olhando hoje o panorama, não me parece isso. Me parece que o Prigozhin aí, ele perdeu espaço se a questão era se aproximar do Vladimir Putin, no que eu falei daquela questão de intrigas palacianas, que é justamente o termo que eu utilizei na segunda-feira. Tá aí uma foto do Sergei Shoigu, Sergei Shoigu não, né? Tá aí uma foto do Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, tá? É a liderança desse grupo privado militar. E eu trago aí 3 ideias, porque o Prigozhin se pronunciou sobre o que aconteceu. É importante entender o que o Putin disse, ver o que o governo russo fez, daqui a pouco eu vou trazer outra medida que o governo russo tomou, mas é importante ver também o que disse, o que colocou o Prigozhin, e aí amarrar isso com coisas que o Vladimir Putin disse para a gente ter uma ideia de um panorama mais claro aí, né? Trago 3 ideias, começo pelas letrinhas azuis. O Prigozhin publicou um áudio dizendo que o Ministério da Defesa da Rússia iria extinguir o grupo Wagner a partir de julho por causa de exigências burocráticas sobre combatentes do grupo Wagner, que iriam inviabilizar a continuidade do grupo, e justamente por isso o Prigozhin não teria topado. Nessas exigências burocráticas que foram colocadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, a gente já vê o quê? Um enfrentamento, um embate entre o Sergei Shoigu, tanto que eu coloco ali, uma disputa entre o Prigozhin e o Sergei Shoigu. Tanto é que o que eu coloquei na segunda-feira para vocês esse episódio foi um motim de setores do grupo Wagner contra o Ministério da Defesa, liderado pelo Sergei Shoigu e setores do alto escalão militar da Rússia, que têm sido criticados há muito tempo por essa figura que está aí na foto. Não é uma coisa de agora. E lógico, o que eu coloco no último ponto ali é o seguinte, que é justamente, eu vou conectar com essa primeira. Eu vou saltar as letrinhas vermelhas, depois eu volto nelas. O Prigozhin usou a pauta da corrupção na burocracia da Rússia para arregimentar combatentes para os seus objetivos. Justamente por isso o Putin faz uma fala, em certa medida paternal, quando ele se refere aos combatentes, dizendo que tem figuras que foram levadas a agir de um certo modo, porque evidentemente foram ludibriadas. Isso não estou usando as palavras do Putin, tá? Estou colocando aqui o que o governo russo... ideias que o governo russo proferiu de outras maneiras, né? Que figuras combatentes do grupo Wagner foram induzidas por causa do uso dessa pauta anticorrupção que foi levantada aí pelo Prigozhin, e de também erros técnicos que foram cometidos pelas forças militares russas no combate na Ucrânia, para conseguir convencer setores patrióticos do grupo Wagner a aderirem ao movimento. Por isso que o Putin fala sobre erros e não fecha a porta a quem errou, porque foi induzido ao erro. E é evidente que tem figuras que estão ali meramente pelo dinheiro, mas tem figuras que estão ali também imbuídos de um sentimento ideológico, de uma pauta patriótica e assim por diante. E o Putin fez um discurso para esses setores também, para integrá-los, aí absorvendo o impacto. O Putin fez, não é o Putin, mas é o Putin e a sua base de governo, não é um cara sozinho atuando, entendeu? O que o governo russo fez foi o que um governo deve fazer. Tinha uma situação bicuda, eles administraram a situação, contornaram, agiram de maneira a absorver o impacto, reduziram a tensão e propuseram a estabilidade. Não responderam piorando o cenário.
É isso que o governo... Imaginem vocês se o governo Putin tivesse disparado operações e a gente fosse obrigado a ver aí, e a população russa também, pilhas de cadáveres do grupo Wagner, o impacto que isso não teria negativo para o governo Putin. O desgaste de capital político, porque matou combatentes que lutaram e lutam pela Rússia na Ucrânia. Esse é que é o ponto. Então, a forma de agir do governo russo está, para mim, ao meu ver, até o momento, completamente adequada. Conseguiu contornar a situação, que é uma situação difícil. Que era uma situação complicada que se apresentava. Aí eu trago o segundo ponto, que são as letrinhas vermelhas ali, né? E outra coisa importante, né? Ele usou a pauta da corrupção para regimentar combatentes para os objetivos do Prigozhin, né? Ele tinha altos anseios e divergências com o Sergei Shoigu e ele mobilizou a pauta da corrupção. Todo mundo no Brasil sabe como é isso. Tem pessoas que são profundamente honestas, sinceras, que acabam sendo induzidas ao erro por causa da pauta da corrupção, do dito combate à corrupção. Foi dessa maneira que muita gente apoiou uma verdadeira convulsão social e política que foi disparada dentro do Brasil, que destroçou a nossa economia também. E aqui estamos falando da Lava Jato e todas as ramificações problemáticas da Lava Jato. E muita gente foi induzida ao erro a partir da pauta da corrupção, que tem força. É uma pauta que tem força por quê? Porque a corrupção existe e porque ela irrita profundamente as pessoas. Ela gera um senso de injustiça, de que as pessoas estão pagando, estão trabalhando e pessoas estão usufruindo muito mais do país do que aquelas que trabalham. Então ela é uma pauta que tem força e o Prigozhin usou ela e induziu muitos combatentes a embarcarem na dele, o que não significa que os combatentes estivessem tentando golpear o governo russo. Agora eu trago as letrinhas em vermelho, que são o segundo ponto aí. O Prigozhin admitiu que o grupo derrubou caças russos, tanto é que na sua fala o Putin homenageou os pilotos mortos. Então havia aí uma penumbra sobre isso, o grupo Wagner não tinha admitido que havia derrubado os caças, e admitiu que o fez, mas disse que foram os caças que atacaram antes. E o Putin fez uma fala homenageando os pilotos que morreram, e o próprio governo russo falou sobre o tema também, o que significa que houve um episódio ali. Se havia alguma dúvida se tinha existido ou não este episódio, ele existiu. O que significa que a tese do teatro torna-se mais delicada ainda, porque insistir nela é insistir no fato de que o Putin teria amarrado um teatro com o grupo Wagner para conseguir promover uma limpeza nos setores militares, encontrar os traidores. O problema é que isso implica na morte de pilotos russos. E isso não sou eu que estou dizendo, estou inventando, não é a mídia corporativa que está dizendo. É o Prigozhin admitindo, e é o Vladimir Putin admitindo, e é o governo russo admitindo. Ah, mas e se for mentira? Bom, se for mentira é problemático, porque inventa-se uma mentira que compromete a tese do teatro ainda mais. Então essa é a questão, entendeu? Esse aqui é o ponto. Por isso que insistir nessa tese pode se tornar um problema. Tá aí uma matéria do Wall Street Journal, mas que se vocês pesquisarem também está na mídia russa. Tá? Ah, mas é a mídia corporativa que está inventando. Sim, a mídia corporativa ela é nojenta, ela é péssima, ela é salafrária e ela inventa muita coisa. Mas se vocês buscarem essa matéria na mídia russa, ela também está lá porque o governo russo, o Ministério da Defesa da Rússia é que comunicou isso, tá? Então eu trago a mídia corporativa para ver se eu consigo alavancar os vídeos aqui com os algoritmos, já que existe uma conexão entre as redes e a Big Tech aí, né? As principais redes e a mídia corporativa, mas também vocês vão encontrar isso aqui em mídias russas, tá? Matéria do Wall Street Journal. O grupo Wagner está se preparando para entregar armas pesadas, dizem militares russos. O Ministério da Defesa da Rússia, ele pediu esses armamentos mesmo, tá? Não é nenhuma invenção do Wall Street Journal aqui. A matéria continua. Moscou retira acusações contra amotinados, enquanto o líder da Bielorrússia diz que não houve heróis na crise. O Lukashenko também agiu de maneira muito habilidosa no meio disso aí tudo, né? Tanto é que eu trago um dos pontos aqui, é sobre o Lukashenko. Então, todos os pontos que estão colocados aqui pelo Wall Street Journal, ao seu modo,
O restante do texto é muito perigoso, logicamente, mas o título em si, ele não inventa nada, ele não está inventando nada aqui, tá? Tudo isso aqui ocorreu. Trago 3 pontos para a discussão. Começo pelas letrinhas azuis. O Ministério da Defesa da Rússia comunicou que o Grupo Wagner, conta com as mesmas armas pesadas que foram usadas no motim que as tropas regulares da Rússia, e que isso não pode acontecer. Não é possível equiparar em forças o Grupo Wagner, que é um grupo militar privado, e as forças militares regulares da Rússia, porque isso pode levar ao que ocorreu, que é a possibilidade de um motim. E o Ministério da Defesa da Rússia está se movimentando para retirar esse equipamento do Grupo Wagner para que não volte a acontecer, o que é um esvaziamento do Grupo Wagner. Convenhamos. O que eu coloquei aqui no ponto anterior? Que o governo da Rússia está propondo... Opa, não é aqui, é aqui. Letrinhas azuis. O governo russo ofereceu vagas no setor de defesa e segurança aos membros do Grupo Wagner. Ele está tentando absorver essas figuras para as forças regulares de segurança e policiais, que também está aberta essa possibilidade. E aqui existe o quê? O Ministério da Defesa da Rússia, ele vai retirar armamentos do Grupo Wagner. Há um claro esvaziamento. Se temos um jogo de forças entre o Prigozhin e o Sergei Shoigu está avançando, convenhamos. Segundo ponto, o Ministério da Defesa preponderou e está esvaziando o Grupo Wagner, é isso que está acontecendo. Eles não proibiram a atuação do Grupo Wagner. O Sergei Lavrov falou, não me lembro se foi ontem ou anteontem, que o Grupo Wagner, a tendência é de que ele continue atuando em outros países, como no continente africano, não existe nenhuma proibição para que isso aconteça, então há uma tendência aí de haver um processo de transição, né? Vamos ver como é que essa coisa vai acontecer. Mas é lógico que isso promove um abalo para a imagem do Grupo Wagner em outros países. A fala do Sergei Lavrov de que nada mudou, ela tem também o sentido de tentar, assim, jogar água na fervura. Olha, nada mudou, galera, vamos continuar aí que está funcionando. Até porque é uma forma da Rússia ter contato, e da indústria de armas da Rússia ter contato com países africanos, obviamente. Então, a atuação do Grupo Wagner é importante. Por isso o que o Sergei Lavrov, que é o cara do setor de relações exteriores da Rússia, ele já trata de botar panos quentes. Olha, vamos lá, não foi bem assim, vamos continuar. O episódio já foi contornado, porque isso gera um abalo, obviamente. Terceiro ponto, o Lukashenko aproveitou o ensejo para incorporar a expertise do grupo ao seu país. Logicamente que existe ali um enorme savoir-faire dos caras, existe uma grande expertise em atuação, e o Lukashenko, ele abraça esse pessoal. E lógico, ele conseguiu avançar em termos de confiança no que tange ao governo russo, porque ele propôs uma saída, então é um movimento importante que o Lukashenko faz, ele se fortalece politicamente. A tese da combinação aí já é outra questão, tá? Aí é uma questão com a qual eu não concordo. O nível de, assim, ó, a quantidade de variáveis que precisariam ser controladas para tu conseguir promover um teatro seria enorme, né? Seria um risco muito grande, uma enorme quantidade de variáveis que dentro da política os governos não gostam de correr esse tipo de risco. Mas enfim, existe todo tipo de percepção sobre o que aconteceu. A minha eu já coloquei aí. Vamos falar um pouquinho sobre a Alemanha, porque saímos do assunto anterior, entramos num próximo. Porque a Alemanha andou publicando a sua estratégia de segurança nacional. Tanto é que eu coloco ali no título, caixinha preta, estratégia de segurança nacional alemã. Foi publicada, foi divulgada aí. Já tem crítica da OTAN, tanto é que eu trago aqui um texto, não um texto, trago só o título, tá? Só o título e o subtítulo de um artigo que foi publicado pelo Instituto Carnegie, no que tange a assuntos europeus, criticando pesadamente essa estratégia de segurança nacional que foi publicada pela Alemanha. Por quê? Porque ela é vaga, ela é ambígua e de maneira proposital. Não tem nada a ver ali com assim, ó, eles estão criticando tecnicamente. Eles estão criticando porque sabem que essa ambiguidade e esse aspecto vago do que foi colocado ali diz respeito ao fato da Alemanha não se comprometer. A Alemanha não está se comprometendo. E o que a OTAN quer é o quê?
compromisso. Ela quer compromisso. Ela quer um compromisso com o projeto das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, que é o projeto da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a Alemanha não se comprometeu. E esse é o problema. Por isso que está sendo criticado. Foi aquela coisa assim, ó, toma aí um documento, tem tudo e não tem nada. É um documento desse tipo, claro, tem muita coisa ali esclarecedora, mas tem muita coisa que chove no molhado. É pauta climática, é pauta da saúde, é a união para promover avanço em questões globais. Isso aí bajula setores que têm uma percepção de governança globalista. Só que no final das contas, chove no molhado. Por quê? Porque não é pontual. Não atende a demandas que a OTAN está cobrando da Alemanha, entendeu? E a Alemanha aí agiu malandramente. Sabe quando o cara vai entregar um trabalho e ele não sabe nada, e ele fez de última hora, ele enche linguiça e coloca termos? Na faculdade isso é muito comum. No ensino médio o cara tem um pouco menos de arsenal para poder encher linguiça. Hoje tem inteligências artificiais aí que estão requintando até a forma de ninguém fazer mais nada, nenhum trabalho, não aprender mais nada. Mas antes era assim. O cara que deixou para entregar na última hora o trabalho da faculdade, ele enchia uma murcilha enorme, sempre citava Aristóteles em algum momento, e aí ele entregava lá o trabalho lá pelas tantas com alguma coisa. A Alemanha fez mais ou menos isso, não sei se tem Aristóteles ali, mas que ela deu voltas e voltas e voltas e encheu bastante linguiça, ela encheu. Tem muita coisa muito interessante no documento, que eu vou trazer para vocês aqui, mas tem muita coisa que é só encheção de linguiça, entendeu? Olhem o conteúdo do artigo. A Judy pergunta, que é a Judy Dempsey, né? Que é a pessoa que produziu o artigo, pessoa ligada à OTAN. A Alemanha está levando a sério a segurança e a defesa. O artigo tem um subtítulo: A estratégia de segurança nacional da Alemanha é um passo na direção certa, ou seja, tem elementos que a OTAN gosta, mas carece de prioridades claras, sustentação institucional e planejamento orçamentário, ou seja, tem encheção de linguiça. É vago, é ambíguo. E ele é vago e é ambíguo porque eu coloquei nessa imagem aí, e eu acho que as cores estão diferentes e elas ajudam a destacar, é uma pena. Tá legal porque as cores ali estão. Tá a Anna-Lena Baerbock, que é do Partido Verde, que é a pessoa das relações exteriores da Alemanha, com seu. Claro, é a mulher ali da foto, né? E o outro é o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, que é dos social-democratas. Os verdes, o Partido Verde e o Partido Social Democrata têm divergências profundas, profundas. E eu não digo aqui que não existam setores dos social-democratas que não sejam ligados à OTAN, mas os verdes, eles são a própria expressão da OTAN de camisa ambiental dentro da Alemanha, e de camisa pseudo-ambiental dentro da Alemanha. E esse documento ele é vago e ambíguo porque ele é um casamento das ideias de de uma coalizão que governa a Alemanha que não concorda em muita coisa. E aí vem um documento ambíguo mesmo, que é dos verdes da Anna-Lena Baerbock e dos social-democratas do Olaf Scholz. Aí surge um documento desse tipo, que é um documento vago e ambíguo, não tem outros termos que eu possa usar, eu acho que caracterizam bem. Tá? Então o PDF foi publicado, aí eu li alguns artigos sobre, li trechos do PDF, e trouxe aqui o que eu acho mais cabível. E tem esse artigo aí do Carnegie malhando pau em vários pontos ali, exaltando outros que são importantes, enfim. Trago 2 pontos para discussão, letrinhas vermelhas e letrinhas azuis. A primeira ali são as letrinhas vermelhas, começo por elas. A disputa entre os social-democratas e os verdes, o Partido Verde, que é umbilicalmente ligado à OTAN, gerou um documento, um DOC, ambíguo. A Estratégia de Segurança Nacional é um documento ambíguo. E é interessante como os verdes eles utilizam uma pauta ambiental e, na prática, a gente sabe muito bem que ninguém dá bola para isso, para regimentar, arrebanhar votos de setores ingênuos da sociedade, mas, no fundo, eles incorporam uma pauta da OTAN. Isso é comum. Ou vocês acham que a agenda da governança social e ambiental, que está sendo adotada pelas grandes corporações transnacionais e por muitos setores políticos, ela não tem essa coisa do social e ambiental, da inclusão, da diversidade, da proteção da natureza, do combate ao aquecimento global, justamente para enganar gente desavisada
que vai acabar acoplando o seu vagãozinho à locomotiva dos interesses transnacionais, que são os setores que mais excluem gente e mais destroem a natureza. Todo mundo hoje é inclusivo e ambiental. Vocês já não pararam para perceber? É a mídia corporativa, são os bancos, são as grandes empresas transnacionais. Todo mundo é inclusivo e diverso hoje. Ninguém desconfiou assim, mas esses setores aí, os caras aí fazem linguiça de gente. Eles moem trabalhador, destroem a vida das pessoas, exploram classe média e trabalhadora, os setores que produzem. Invadem países, bombardeiam, bancam todo tipo de bandalheira e agora se apresentam como ambientais e inclusivos. É a moda, né? Segundo ponto. O documento revela uma Alemanha de olho no contexto multipolar. Ele revela isso, que é o interesse da consolidação da Europa continental como um polo. Por isso, uma conduta ambígua da Alemanha, que tem ressalvas no que tange a China, não depender muito da China, mas também não é hostil em relação à China em excesso como a OTAN gostaria. Isso revela o quê? Uma conduta equilibrada e já contextualizada na multipolaridade. A Alemanha faz o que dá para fazer. E eu não estou isentando aqui o Olaf Scholz, não estou isentando o governo dele. Eu digo que a Alemanha faz o que dá porque a Alemanha não tem autonomia geopolítica, porque ela não tem força militar. Então a Alemanha, ela critica não criticando, ela fala não falando, ela rosna muito, muito timidamente porque ela não tem autonomia militar. Ela precisa ganhar autonomia militar, muito provavelmente parecendo que será uma ferramenta da OTAN, para só num segundo momento, quando estiver em outro patamar, poder fazer um movimento mais ousado. Pintei aí a Alemanha no mapa e trago 3 pontos para a discussão. Continuamos no mesmo assunto, né? E começa pelas letrinhas azuis. A OTAN esperava mais agressividade contra a China e uma proposta de maior gasto militar, o que não veio e gerou críticas da OTAN ao documento como um documento vago e ambíguo. Porque na verdade ele é vago e ambíguo mesmo. Mas o problema do documento é que ele não é firme no que a OTAN gostaria que fosse. Um ponto é romper com a China. Só que romper com a China é suicídio econômico para a Alemanha. Ela não pode fazer isso. Setores econômicos alemães não permitiriam que isso acontecesse. O Olaf Scholz dança uma música, tocada por setores poderosos. É uma contradição entre setores transnacionais e setores econômicos nacionais alemães, logicamente. Segundo ponto. A Alemanha utilizou questões globais como clima e saúde para driblar pressões da OTAN, para encher muita linguiça. Ou seja, usou uma arma que a OTAN adora usar contra ela mesma, o que é muito ardiloso. Vocês gostam de falar de saúde, sem se preocupar com a saúde, vocês estão dando bola para a indústria farmacêutica transnacional, e vocês gostam de falar de clima sem se preocupar um pingo com a natureza. O que eu vou fazer? Eu vou encher o documento dessa groselha aí que vocês ficam jogando na cabeça das pessoas, e para todo mundo achar bonito, já que vocês gostam de difundir isso aí. Aí muita gente desavisada que já está enganada pela OTAN pega o documento da Alemanha ou pega qualquer artigo sobre o documento da Alemanha e olha, nossa, a Alemanha está preocupada com a saúde global e está preocupada com o combate à pandemia, pipipipopopó, e está preocupada também com a saúde do planeta, que é a questão climática. Então isso é bom. Então utilizaram um artifício da OTAN contra ela mesma. Foi extremamente ardiloso essa parte aí da Alemanha. E não tocou em muitos pontos fundamentais que a OTAN gostaria. Terceiro ponto. O documento destaca a França como parceira. E pouco fala, ou não tanto quanto a OTAN gostaria, do Báltico e do leste europeu. Ou seja, questões geopolíticas que envolvem um atrito maior da Alemanha com a Rússia, que é o que interessa também. Ou seja, é tímida nas suas porradas na China, é tímida nas suas porradas na Rússia e fala em parceria com a França, que é uma outra força da Europa continental, que também toma cuidados para não mergulhar de cabeça aí no projeto da OTAN, porque isso prejudica setores econômicos e a sociedade francesa no geral. O documento alemão, ele fala sem falar, ele chove muito no molhado, e tem crítica da OTAN a ele, o que significa que é algo positivo. Não é positivo porque não avançou no projeto, né?
toda contradição dentro da OTAN é importante. Já que estamos falando de OTAN, vamos falar desse episódio aqui que gerou uma matéria gigantesca da Reuters, tá? Esse relatório especial aqui gerou uma matéria enorme que eu cansei de ler, assim, cansa de ler, entendeu? Não estou dizendo que não é muita leitura, nossa, é um tratado, não é isso. Só que é uma matéria que eu fui começar a ler achando que é só pegar alguns elementos ali e a matéria não parava mais, sabe quando tu cansa de enrolar o cursor ali? Por quê? Porque aqueles detalhes não me interessavam, até se fosse um artigo interessante eu consideraria pequeno o texto. Mas porque é detalhe de investigação de corrupção, que quando a gente sabe que o fundo disso, não estou dizendo que o Erdogan e o seu filho não estão envolvidos em maracutaia, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso, neste momento, tem significação política. Tem gente que fala, tem muita gente se metendo a misturar, a querer fazer análise política de questão jurídica. Sim, porque boa parte das questões jurídicas são movimentadas por causa de interesses políticos. Isso agora envolvendo Suécia, Estados Unidos e Turquia, às vésperas da entrada da Suécia na OTAN e a Turquia sendo quem está dificultando a vida, colocada na alça de mira de investigações, pelo amor de Deus. O timing é perfeito, mas eu transformo numa pergunta por quê? Porque não quero eu aqui afirmar. Então vou levantar a hipótese. Aí vocês dizem se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês acham que é muita coincidência, mas estou levantando aqui a hipótese, tá? A OTAN quer chantagear o Erdogan? Essa é a pergunta. Porque olhem só a matéria, né? Olhem a matéria. Aí vocês depois. Promotores dos Estados Unidos e da Suécia estudam denúncia de corrupção que nomeia o filho do turco Erdogan, ou seja, o filho do líder político da Turquia está envolvido num processo de corrupção que envolve uma empresa, uma filial sueca de uma empresa dos Estados Unidos que iria atuar na Turquia. Suécia, Estados Unidos e Turquia, às vésperas da Suécia entrar na OTAN e o problema ser a Turquia e os Estados Unidos estarem o tempo inteiro criticando a Turquia por isso? Uma matéria quilométrica na Reuters, que é mídia britânica? Estou afirmando que é? Não. Não estou afirmando que é. Mas que cheira a isso, cheira. Estou dizendo que é mentira, que não tem caso de corrupção? Não. Os caras podem ter tropeçado naquilo ali, os caras podem ter forjado um episódio desse tipo para pescar o filho do Erdogan. Pode ter acontecido muita coisa ali. Mas que os caras vão usar isso para pressionar o Erdogan, não tenho dúvidas. Essa matéria já é uma pressão. Esse escândalo vir agora já é uma pressão. Coloquei no mapinha aí Suécia, pintada de verde, e Turquia, pintada de laranja. E trago 2 pontos para discussão, letrinhas vermelhas e letrinhas azuis. Começo pelas letrinhas vermelhas. A acusação envolve o filho do Erdogan e uma afiliada sueca de uma empresa dos Estados Unidos. Uma afiliada sueca de uma empresa dos Estados Unidos. Segundo ponto. O filho do Erdogan iria receber propina para facilitar as vendas da empresa na Turquia. Os produtos da empresa seriam vendidos na Turquia mediante a facilitação promovida pelo governo turco e isso intermediado pelo filho do Erdogan, e ele receberia esse dinheiro através de empresas de fachada e das tais consultorias que o pessoal utiliza para mandar dinheiro para todo mundo para comprar pessoas no setor político. É isso? Não é? Não sei, mas é o que está na investigação. É o que está na matéria quilométrica da Reuters. Tá aí o filho do Erdogan, que é o Bilal Erdogan. Tá? Aqui no Brasil o pessoal usa o termo Bilal aí para alguma... né? Por favor, não pensem em bobagem. Né? Mas tá aí o Bilal Erdogan, que é o filho do Erdogan, que é o cara que está implicado nessa questão aí, e trago 3 pontos para a discussão aí. Né? Abaixou a 5ª série, me desculpem aí, tá no Bilal Erdogan. Trago o primeiro ponto, letrinhas azuis. O governo turco deveria impor medidas que ampliassem a venda de um bafômetro instalado no carro para certas categorias de motoristas. Ou seja, o carro não ligava se o cara baforasse ali e desse um índice X, e isso seria obrigatório. Sendo obrigatório, forçaria uma alta demanda de compra desses equipamentos que seriam vendidos pela empresa X que estaria pagando
o filho do Erdogan para influenciar, e lógico, o filho do Erdogan, né, são milhões e milhões de dólares que poderiam ir parar na mão do Erdogan e não se sabe se o Erdogan não está envolvido. Essa é a questão, entendeu? O governo turco exige um equipamento que é vendido pela empresa que vai propinar aí o filho do Erdogan. Essa é a acusação. Continua ali, letrinhas vermelhas. Bilal Erdogan receberia o dinheiro através de empresas de fachada na Turquia e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando, ou seja, Departamento de Justiça, investigação de corrupção em outro país, envolvendo um dinheiro que passa pelos Estados Unidos, ou seja, torna-se uma questão nacional. Nós aqui no Brasil conhecemos bem essa questão. Terceiro ponto. O Erdogan tem buscado extrair concessões para que a Turquia aprove a entrada da Suécia na OTAN, que é fundamental para a geopolítica do Báltico, do Mar Báltico e do Ártico. Questão que eu sempre discuto com vocês, ou seja, vai rolar uma pressão, né? Olha, Erdogan, tem isso aqui que aconteceu e tal, o que tu acha de aliviar para a Suécia? É o jogo, é o jogo. Outra matéria importante que eu trago aqui, temos algumas matérias bem importantes, é que, não tão importante, mas né, ela é importante no sentido de confirmar o que a gente tinha dito antes. Né? Ela não tem uma relevância tão grande, senão pela confirmação de uma tendência. Coloco o seguinte título para vocês. Logo após a visita, entre aspas, amigável do Blinken à China, vem a matéria. O Blinken apoia o Joe Biden, que chamou o Xi Jinping de ditador. O Biden chamou o Xi Jinping de ditador, que é o que eu coloco ali nas letrinhas vermelhas. No dia posterior à visita do Blinken à China, o Biden chamou o Xi Jinping de ditador. Tá aí uma foto do Biden e do Xi Jinping. E aquilo que eu falei quando a gente estava discutindo a visita do Blinken à China, que não mudaria nada do panorama, porque a tendência dada não era essa, os Estados Unidos continuarão sendo hostis, tanto na prática quanto discursivamente. Olha, durou 24 horas no máximo, porque o Biden já foi lá, fez um discurso, tanto é que eu coloco ali no segundo ponto, né, as letrinhas azuis. O Biden está em campanha e busca os votos de setores anti-China nos Estados Unidos. Ele fez isso aí num discurso de campanha. Ele estava num discurso de campanha e falou lá, por quê? Porque isso promove um certo coeficiente de votos, né? Uma certa quantidade de votos que tem um apelo com certos setores anti-China. Ele consegue atritar com o Donald Trump, que tem um discurso abertamente anti-China. Então ele proferiu esse discurso aí, mas o Blinken vai desmentir para gerar um equilíbrio, que o Blinken não desmentiu. Ele foi questionado sobre isso numa entrevista, tá aí uma foto do Anthony Blinken. Desculpem por não falar, o Blinken é o secretário de Estado dos Estados Unidos. E aí o Blinken respondeu o seguinte quando foi questionado: concorda com o Biden sobre o que ele diz e tal, né? Aí ele diz: não, o Biden tem uma percepção clara sobre a China e a gente concorda com ele. E complementou: vamos fazer e dizer coisas que a China não gosta. Assim como eles vão fazer coisas que a gente não gosta. Então o Blinken confirmou, ou seja, toda aquela matéria da mídia corporativa que vocês viram, visita do Blinken reduz tensão entre China e Estados Unidos. Aqui, ó. Segundo ponto. Falamos aqui que a visita do Blinken não mudava nada se a situação concreta conflituosa não mudar. E como não mudou concretamente nada, a visita do Blinken significa que não mudou nada. Terceiro ponto. Os Estados Unidos comunicam-se de maneira nada polida, publicamente, enquanto a China costuma ser bastante diplomática nos seus pronunciamentos. Os Estados Unidos propõem o caos e a China parece com a estabilidade. Podem ver a diferença. Assim, cara, tu pode detestar a China, odiar o socialismo, tu pode ser, sabe, macartista, mas assim, olha os pronunciamentos públicos da China e dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. A China é mais diplomática. E porque ela se apresenta como adulto na sala. Isso é jogada diplomática da China também. Nós estamos propondo um mundo de estabilidade. Os Estados Unidos é que estão propondo a crise, a guerra, a quebra de cadeia de suprimentos. Nós queremos continuar no jogo tal como ele está. Até porque no jogo tal como está, a China está patrolando, né? Saiu aí relatório da inteligência dos Estados Unidos sobre a Coreia do Norte usar ou não usar armamento nuclear nos próximos anos. E só coloco no título ali, né, desse assunto, eu peço o seguinte: substitua o termo coagir por dissuadir. Claro, é um relatório dos Estados Unidos, logo ele vai dizer: Coreia do Norte está usando armas nucleares para coagir os seus vizinhos. Não, a Coreia do Norte está usando o seu armamento nuclear para dissuadir.
para que alguém que tem uma intenção mude a sua intenção, dada a apresentação de uma quantidade de armas com uma capacidade de destruição considerável. Olhem a matéria. Coreia do Norte provavelmente usará armas nucleares para coagir os seus vizinhos, diz um relatório da inteligência dos Estados Unidos. A matéria continua. A Coreia do Norte pode assumir riscos militares convencionais maiores, mas é improvável que use armas de destruição em massa de acordo com o relatório. Trago aí no mapinha a Coreia do Norte pintada em laranja e trago 2 pontos para discussão. Começo pelas letrinhas vermelhas. Temos dito aqui no canal que a Coreia do Norte usa a diplomacia da conversa com arma na cintura. Vamos conversar? Vamos, mas eu vou armado. Por quê? Porque é para tu me levar um pouquinho mais a sério. Porque se a Coreia do Norte não se armar até os dentes, dado o regime que a Coreia do Norte tem, o regime vai ser derrubado. É isso que o relatório está apresentando, né? Com as suas palavras, mas é isso que está trazendo. Segundo ponto. Normalmente ela promove testes de mísseis para responder a exercícios militares na região, promovidos pelo Japão e Coreia do Sul e Estados Unidos, Coreia do Sul e Estados Unidos, Japão e Estados Unidos. Normalmente a Coreia do Norte responde. Daí a mídia vem, Coreia do Norte ameaça o Japão, mas daí tu vai ver que teve um exercício enorme onde simularam voos na Coreia do Norte e assim por diante. É lógico que vai dar problema, né? A Coreia do Norte tem que dizer, ó, pisem aqui que vocês vão ver o que vai acontecer. Tá aí o Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, e trago 3 pontos para a discussão. Começo pelas letrinhas azuis. O relatório aponta que as armas nucleares impedem que os Estados Unidos e a Coreia do Sul ameacem a continuidade do regime liderado pelo Kim Jong-un. Ou seja, é um seguro continuidade do regime. Por quê? Porque são armas de destruição em massa. Então ninguém vai ser bobo de ver se a Coreia do Norte vai usar ou não se for muito pressionada. Segundo ponto. Os testes de mísseis norte-coreanos aumentaram porque o Joe Biden retomou exercícios em campo que antes vinham sendo feitos virtualmente. E isso lá no governo Trump, tá? Foi o Trump que acordou com o Kim Jong-un, e eu não sou defensor do Trump de maneira alguma, mas foi o Trump que acertou com o Kim Jong-un que os exercícios seriam virtuais e não mais em campo para reduzir a tensão. O Biden é que retomou os exercícios em campo e, por isso, o aumento da quantidade de testes de mísseis norte-coreanos. Só que, claro, a mídia vai culpar só a Coreia do Norte, né? Terceiro ponto. O relatório conclui que até 2030 a Coreia do Norte usará armas nucleares. Ela não vai usar as armas nucleares. É como um elemento de dissuasão. Tá? Ela não vai utilizar, não vai atacar ninguém. Ela vai ameaçar. E chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de pedir contribuições para quem gosta do canal, para quem pode apoiar e quer apoiar o canal, para quem acha importante a continuidade desse trabalho. Já falei para vocês que só os anúncios no meio dos vídeos não mantém o canal, ou seja, o canal depende dos apoios que vocês dão e eu sou imensamente grato a vocês por apoiarem financeiramente o canal. Sempre que aparece aí o cofrinho, chegou o momento de pedir o apoio financeiro para quem pode e quer apoiar. Pode apoiar por boleto ou cartão, coloco ali em vermelho, por boleto, bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. É um apoio mensal e vocês apoiam com o valor que quiserem. Tá? É uma ajuda solidária, não estabeleço valor nenhum. Para nenhuma das 3 formas de apoio, eu estabeleço valor. Só no botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo aqui no YouTube, ali as letrinhas verdes ali, é que eu coloco faixas de valor porque a rede me obriga a colocar, tem que colocar ali os valores, né? Então, mas eu criei várias faixas de valor diferentes para quem quiser apoiar o canal. Então, quer pelo YouTube, tem ali o botão Seja Membro embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube. Tem o Apoia-se, se quer ajudar por boleto, bancário ou cartão de crédito mensalmente. E tem o Pix porque sempre tem o Pix, né? Tá ali em azul a chave Pix, né? Tem gente que coloca a chave Pix como o número do telefone, tem gente que coloca o número do CPF, tem gente que coloca o número do CNPJ, eu coloco um e-mail. E a chave Pix é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Se vocês digitarem isso no Pix, lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é o Thiago, que sou o cara que leva esse canal à frente. Vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem.
É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quer, e o conteúdo sempre está aqui, está aberto para todo mundo. É a forma como eu tenho encontrado até agora e acho interessante que assim seja. Quem pode apoiar, apoia. Quem não tem condições, porque a crise está feia, não apoia, mas compartilha o conteúdo, ajuda como pode, e assim a gente cria uma rede aí que mantém o conteúdo para quem quiser assistir. Dito isso, então, vou parando por aqui. Repito, sou imensamente grato a todos vocês que apoiam. Vou parando por aqui e tchau para vocês.